Gente, eu vou aproveitar esse vídeo para dar um conselho para você que quer vir para a Europa, quer vir para a França, quer vir para Paris, no mês de junho, julho e agosto. Não venha. Venha não, porque é um calor da molesta. É um negócio para lhe matar, para lhe esturricar. A não ser que você seja como Joana Dark e acha bom morrer queimada. Aí você vem. Porque, minha gente, tem pareia não, viu? Tem pareia não. Eles acostumam você com frio. Eles botam assim, -10, em dezembro, janeiro, fevereiro. Aí acostuma você com frio para quando chegar no mês de julho, chegar numa fervição dessa. Minha gente, não é humano. Você sai no meio da rua, as casas não são preparadas para o calor. É umas cores de pedra, de calcário. As cores quentes, as ruas são quentes, os ônibus não abrem janela. Aí quando você chega num lugar que tem ar-condicionado, tá lá todo mundo concentrado. Aí o povo concentrado, o povo fede, porque a maioria fede. Aí fica o quê? Uma concentração de caatinga. Uma caatinga refrigeralizada. Aí você tá em casa desesperado, naquele calor, naquela coisa, naquela agonia. Você quer botar o juízo no lugar. Esquentei ela aqui bem muito. E aí você faz no fogão, né? Porque aqui o fogão vocês viram como é o negócio. Não tem fogo. Aí aqui eu vou esquentar a colher, ó. Parece a zoada de um avião, né? Se tirar fino no meu dedo, vai cair minha unha. Como é que eu vou saber se essa colher tá quente, minha Nossa Senhora? Eu não vou botar o dedo. Vou passar aqui umas meia horinha fazendo. Não tem nada não, o filme é infinito mesmo. Minha gente, pera ainda, viu? Eu vou já responder mais perguntas, viu? Não se preocupe não, que eu não vou dar cano em vocês, não. Mas, ó, eu acho que já tá bom. Já tá queimando as beiradas. Fez lá a câmera, boa. Eu vou tentar aqui queimar. Eita, misericórdia! Eita, subiu um cheiro de... Vou nem dizer o que foi, que a palavra é moral. Não, prestou não, viu? Por quem disse... Ó, ainda desmantelou minha colher. Pois quem disse que presta creme brulee com a colher, tava mentindo, viu? Ou se não, eu vou fazer com fogo, porque eu tenho fogo. Ah, Max, mas você fez com maçarica, eu não tenho maçarica em casa. Mas vocês não pediram pra eu fazer o creme brulee, minha gente? Pois eu tô fazendo creme brulee. Talvez preste, mas ó, a forma que eu fiz, talvez a colher não tivesse muito açúcar, não tivesse muito quente. Eu sei que eu não posso destruir. Que eu destruí foi 2 creme brulee hoje. Tentando fazer essa receita pra deixar na geladeira, porque eu fiz um negócio ali que deu errado. Ó, tu m'as dit que t'avais changé la gaz. Que Tibor disse que tinha trocado o gás, meu filho, mas aqui tá. E agora nós vamos num momento mais especial. Bote aqui a outra câmera, Tibor. E eu vou cantar a música de Amélie Poulain e nós vamos quebrar a casca do creme brulee. Tu viens après avec la caméra là? Ai, que delícia. Eu vou experimentar. Se me der uma caganeira depois, ó, mas a textura tá boa, viu? A textura tá boa. Ave Maria, Satanás! A colher tá raqueta, eu tinha me esquecido. Não, peraí, não, minha gente. Ave Maria, tipo, la colher était chaude. Minha gente, eu não vou comer mais não, vou jogar esse tomato. Minha gente, eu não fiz propósito, pelo amor de Deus, eu não tô assim não. Minha gente, se meu beijo não voltar ao normal. De boa até saiu. Minha gente, Ave Maria, eu vou já passar a pasta de dentro na minha boca. Colher do cão, peraí que eu vou buscar uma outra. Ave Maria, queimou minha boca.
Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cristiane Aragão, sou professora do curso de vocês. Queria desejar a todos as boas-vindas e explicar que, como a nossa disciplina ela tem assim muita coisa, né, que deve ser levada em consideração, né, para que nós possamos levar tudo que foi trazido, levar em consideração alguns conceitos, alguns posicionamentos que muitas vezes é trazido pela mídia, pelo senso comum, a ideia a respeito de comunicação, a respeito desse mundo informatizado, onde as informações chegam muito rapidamente, e tentar mostrar para vocês que, como profissionais da educação, nós devemos sempre extrair o que é bom e o que é negativo da nossa prática pedagógica. Como vivemos nesse mundo de comunicação, voltado especialmente para a produção de textos, né, você sabe que tudo que chega para nós, inclusive, né, pela mídia, pelas redes sociais, ela vem produzida por textos, né? Inclusive eu postei para vocês, né, um vídeo curtinho, de no máximo 9, 10 minutos, onde ele tem o objetivo de trazer alguns pontos bem interessantes que nos levam à reflexão, e tem 2 vídeos que viralizaram nas redes sociais, né? E é justamente esse ponto aqui que eu vou trazer para vocês. O uso da língua portuguesa. Nós, enquanto professores ou futuros professores, nós devemos entender que é uma necessidade que todos nós venhamos a falar corretamente. Mostrar para os nossos alunos que nós temos um conhecimento ou até mesmo um domínio da norma culta. Quando nós falamos de norma culta, nós devemos usar corretamente. Professora, mas eu já ouvi falar em alguns momentos, né, polêmicas, né, do tipo, o que importa é que haja a comunicação entre as pessoas que estão inseridas nessa sociedade em que nós vivemos, ela deve ser trazida, né, levada em consideração a importância que é, porque se nós não estivéssemos, né, nos comunicando, nós não viveríamos em sociedade. Isso é um dos argumentos dos linguistas, né? Então, mas nós, enquanto professores, devemos ensinar o correto para os nossos alunos, né? E ensiná-los a diferenciar, né, um texto formal de um texto informal, né, de uma variação linguística. Nós estamos aqui para fazer muito mais essa abordagem, essa reflexão a respeito desses pontos que eu estou trazendo para vocês, que ele é o tema da unidade 1. A unidade 1, ela traz, né, a questão da linguística e da gramática, né? Durante a nossa vida escolar, desde que quando nós fomos inseridos, eu ainda complemento, né? Quando nós estamos inseridos nessa sociedade, mesmo ao engatinhar, nós estamos estabelecendo uma comunicação, seja ela corpórea, seja facial, seja mesmo, né, aqui nós falamos. É interessante você entender que a nossa língua mãe, o uso da gramática, né, assim propriamente dito, né, está em direto contato. No entanto, o livro da língua portuguesa é um dos livros que é bem exigido, né, dentro da educação básica, né? Então, vai começando a se vê, não é, o uso da gramática, o uso da nossa língua, né? Então a gente aqui está falando, né, em termos técnicos, né, o falar e escrever, não é, como que se deve usar determinada ortografia, determinada acentuação, como ela deve ser utilizada, né? Aí nós temos esses pontos que eu falei para você, são pontos relacionados ao uso
da norma culta, né? O uso da gramática, né? A gente precisa, né, saber como que essa gramática ela deve ser utilizada corretamente, né? Aí temos aqui as concepções, né, a respeito do uso da gramática. Temos aqui também na página 10, né, a terceira concepção vai revelar que a gramática é um conjunto das regras que nós usamos ao falar, né, a nossa língua. De fato, aprender durante sua existência, né, como se fala, como se escreve. Nesse caso, para saber gramática, não precisa ir à escola, porque o aprendizado gramatical ele vai acontecendo justamente na interação. É por isso que nós devemos saber que a educação ela tem 3 modalidades. A educação formal, que é aquela que nós aprendemos dentro do ambiente institucionalizado, e temos também a educação informal, que é aquela que eu aprendo quando eu estou interagindo com o meio. É aquela que eu aprendo com o mais experiente, é aquela que eu aprendo com a pessoa que tem mais vivência do que eu. Então, eu assistindo o que acontece com as outras pessoas, eu também trago para mim, né? A gente vê que tem criança que você diz assim, mas onde foi que ela viu isso? Onde foi que ela aprendeu? Ela aprendeu justamente, né, com essa interação, tá certo? A gramática, ela não precisa ir à escola, porque, por exemplo, quando eu vejo uma criança falando assim, a gente vamos ao cinema, aí você chega lá e corrige, não é a gente vamos, nós vamos ao cinema, né? Então, de tanto você explicar, de você contextualizar, ela ver você falando, esse modelo de educação informal, ele vai acabar no água mole e pedra dura, tanto baixa até que fura, que essa criança, essa pessoa que está interagindo com você, ela vai aprender, né? Eu tenho uma filha de 6 anos e ela está no processo de alfabetização e ela estudando com uma coleguinha, né? Ela diz assim, ela usou o plural bem corretinho, né? Bem estruturado. É para nós mesmos, né? Então ela usou correto o uso do plural. E aí eu fiquei assim, justamente trazendo esse modelo, né, para cá. Como que ela soube? Ela soube justamente porque ela está interagindo, né, com alguém que fala correto. E aí lá vem um aspecto social. Quando essa criança de baixa renda, essa criança, até mesmo sem ser baixa renda, né, da camada mais popular, ou até mesmo uma criança que tem a interação, né, com uma pessoa que não fala corretamente, que não usa as palavras corretamente, é uma pessoa que, com essa criança, ela fala aquela voz, né, infantilizada, essa criança ela vai ter o seu desenvolvimento comprometido. Então, nós precisamos ensinar o correto para os nossos alunos. Isso foi só um exemplo, tá certo? E aí, na página 11, temos assim, linguística e gramática ontem e hoje. Note que nem sempre os estudiosos se deram conta de que havia, no mínimo, essas 3 possibilidades em entendimento do que seria a gramática, né? No princípio, o tipo de gramática predominante foi o da gramática normativa. Remota à Grécia, depois foi acatada pelos estudiosos em Roma e depois nos alcançou, né, por intermédio dos portugueses, que se baseiam nos autores romanos. Como você pode perceber, a história do desenvolvimento do uso da gramática em si e da tradição, né, veio sendo um pouco quebrada, né, pelo surgimento da ciência da linguagem, né, que é o caso da linguística. A linguística, ela é descritiva e explicativa. Ela tem como objetivo, gente, explicar, não é, o que a língua é e por que ela é assim. Ela tenta explicar alguns fenômenos, né? Fenômenos de regionalismo, por exemplo, né? Aqui é a variação
da língua, aquela variação linguística, que inclusive é o que tem, eu estou até aguçando a curiosidade de vocês para que vocês possam ver o vídeo, né? Eu não quero me prender a regras gramaticais, que isso daí, né, você pode fazer um estudo bem aprofundado, mas essa interação que nós estamos fazendo agora, né, é algo que está relacionado ao conteúdo da unidade 1, tá certo? E os conteúdos adiante, você vai ter que se aprofundar, tá? E aí você começou a perceber, né? A linguística, ela começou a perceber justamente o que é que está acontecendo, por que está tendo essa variação, por que numa determinada região se fala de um jeito, se usa termos desse jeito, e numa outra região estamos falando de um mesmo território que fala de forma diferente, né? Temos aqui a fala e a escrita, né? Há todo um conjunto de fatores que distingue a fala e a escrita, mas antes de tudo é preciso deixar claro, né, que não é verdadeira afirmativa de que a fala seria informal ou que ela seria formal. Primeiro, cada um apresenta um conjunto próprio de variedades de grau de formalismo. A língua falada, ela pode variar sim. Por exemplo, do modo mais formal, daquele mais rebuscado, do mais informal, aquele que é falado entre amigos, né, numa conversa onde está todo mundo muito despojado. Mas a língua escrita, ela pode variar da mais formal para o uso da mais informal. Como, por exemplo, você pode fazer uma publicação de um artigo, né? Obviamente, você vai ter que usar a norma culta. Ali você vai ter que usar corretamente como que se deve utilizar os termos, as concordâncias, os plurais. E já mais informal, você pode ter na conversa de WhatsApp, no e-mail que você vai mandar para alguém, tá certo? Então, tem justamente essa diferença, né? Que você pode muito bem encontrar na forma escrita, mas na forma falada, dependendo do ambiente, né? Você precisa entender como que essa fala ela precisa ser utilizada, né? Você não vai chegar numa reunião, num momento em que tem pessoas que merecem um determinado respeito, uma determinada formalidade, você não vai chegar como se você estivesse num momento de descontração. Tem que ter todo um respeito por aquele momento, tá certo? Aí, continuando, né? O uso de uma ou outra palavra vai depender do lugar onde você vai estar, né? Configurando a variação geográfica ou a variação diatópica. Além dessa variação, temos a variação diacrônica, que no caso é histórica, e a diastrática, que no caso é a social, diamnésica, que é relativa ao uso oral e escrito, e a diafásica, que é o registro, que inclusive é interessante que você veja a definição de cada uma delas. Isso você vai encontrar no tópico 2, que está na página 14 do nosso e-book, onde ele vai explicando cada uma dessas variações, tá? Temos aqui também, gente, a sociolinguística, que no caso é a ciência que vai estudar esses distintos falares e falantes de uma mesma língua, buscando explicar e descrever como se apresentam as diferenças dos seus modos de falar com o lugar em que estão, né? Isso vai depender dessa variação diatópica, de acordo com a situação de fala ou registro, que no caso é a variação diafásica. De acordo com o nível socioeconômico do falante, que foi justamente aquele ponto que eu falei para vocês, né? Variação diastrástica, e, portanto, busca se localizar e descrever a região e regional, os aspectos regionais e sociais. Os dialetos de uma língua, ou seja, os diferentes falares que pode apresentar. E é interessante que você entenda que você deve sentar
e buscar a definição de cada uma e exemplos. Como eu falei, no segundo vídeo, que já foi, né, que tem aí para vocês consultarem, é interessante que vocês também anotem. Ele é uma pequena explicação de alguns termos que estão sendo vistos na nossa unidade, tá certo? Temos também a definição de norma culta, que está na página 17, né, que eu falei tanto, né, aquela forma correta, é a forma modelar, né, e da nossa língua. É a variedade linguística valorizada pelos falantes que integram um grupo social de maior prestígio, que aí para alguns linguistas serve até mesmo para tentar entender algumas polêmicas. Todo mundo tem acesso a essa norma culta, né? E por causa disso nós devemos discriminar, né? A grosso modo, acaba tendo um tratamento diferencial por conta disso, né? Sendo nós que temos todos os direitos assegurados por lei. E assim, será que essa pessoa que não tem o uso da norma culta, na hora que ela está conversando, na hora que ela está dialogando, ela teve as mesmas condições que você, que teve acesso ao uso, né, correto, teve acesso, né, à explicação correta da língua, como ela deve ser usada, né? E isso aí gera muitas polêmicas. E já a língua coloquial, que ainda também está na página 17, por sua vez, considerada uma variante mais espontânea, é aquela utilizada nas relações informais. Mas me entenda, enquanto professor, eu nunca mais esqueci dessa frase de uma professora, nós, enquanto professores, devemos utilizar a forma correta, porque nós somos essa referência para os nossos alunos, tá certo? E já a coloquial é essa que você utiliza, né, nesses ambientes informais, entre outros falantes, né, com um grupo que você escolheu para fazer parte do seu meio, né, independentemente da região em que ele se encontra, independentemente também do grau de escolaridade. Tá certo? Já o registro, como nós já falamos, consiste na variante escolhida pelo sujeito em cada ato específico da comunicação, ou seja, segundo o contexto. Esses registros são basicamente dois, o formal e o informal, segundo o distanciamento requerido pela situação. Entre os dois extremos, conforme nós podemos observar, há muitas gradações, não é, portanto, uma simples denominação do certo e errado, né? Isso daí a gente precisa ter essa análise ser bem elaborada, bem estudada, né? Como nós já sabemos, né, basicamente, dois polos que se opõem em se tratando de variação, nós temos, né? Tais polos são representados pela formalidade e pela informalidade no uso da língua. Segundo um autor chamado Alckmin, gente, em nossa sociedade, eventos de fala como conferência, entrevistas de emprego, né, conversa entre fornecedores, nós enquanto professores, né, nós geralmente devemos utilizar o uso de situações formais, né, da nossa língua. Por isso, não é adequado o uso de gírias, de entrocamento de palavras, devemos nos esforçar para falar corretamente, né? É preciso mais formalidade, até mesmo para que as pessoas elas possam nos ter como essa referência, tá certo? Por outro lado, eventos de fala entre reuniões de amigo, né, onde você já percebe que até mesmo pelo próprio momento em que você está ali, a própria vestimenta, né, muitas vezes ela indica informalidade, descontração ali, você pode usar todo aquele contexto de informalidade, tá certo? Então, gente, essas colocações que foram trazidas para vocês, né, são colocações em que nos levam a uma reflexão a respeito dessa variação linguística,
nem o mesmo prestígio social no Brasil, né? A gente percebe que existe uma padronização, né? Aqui no Ceará tem um sotaque, no Sul tem outro, até mesmo por conta de influências territoriais, né? De pessoas que têm um contato maior com um modelo de uso da língua. No Sul tem uma influência de colonizadores, a influência de fronteira com a língua espanhola, né? Temos no Rio de Janeiro, né? Eles tinham muito por conta que eles prevaleceram o uso do português de Portugal, né? Aqui temos o ti, que também é uma variação da língua portuguesa sob influência do espanhol. Então, a gente tem ainda resquício dos nossos colonizadores, tá certo? E temos na página 20 e 21 mais alguns aspectos, né? Eu acho que são até curiosidades, né? Que se você for fazer aqui a leitura dessa página 20 e 21, isso daí você vai lembrar que falamos homem, beijo, né? Véio, mulher. Então, são características da nossa língua, tá certo? Que nós utilizamos mesmo sabendo do uso correto da norma culta, da forma correta que devemos utilizar a nossa língua, tá certo? Olha só, estudem o resto do material, né? Anotem tudo que vocês podem considerar como importante, como definição, exemplos, consultem material seguro, dá uma olhada no outro vídeo que vocês vão receber também e vocês possam aprimorar o conhecimento de vocês. Não se limitem somente ao que está sendo proposto para vocês aqui agora, logo porque o tempo é curto, né? A gente não tem muito... não temos, se nós começarmos a trazer aspectos que foram levantados aqui, pontos, se começarmos a pontuar situações que foram levantadas aqui, a gente vai ter muito assunto para várias horas, né? Mas como nós temos que nos limitar, infelizmente, a essa situação e a condição, né, do tempo da aula, eu peço a vocês que vocês se aprimorem, que vocês busquem fontes seguras, mais conteúdo que possa ser adicionado aqui, tá certo?